Olá, seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Hoje nós vamos ver a respeito da aliança mosaica, que foi a aliança que Deus fez com a nação de Israel através da vida de Moisés. E é muito importante a gente entender qual foi o contexto em que essa aliança foi feita. Em Êxodo capítulo 6, dos versículos 2 a 8, relata Deus falando para Moisés que ele se lembrava da aliança que ele tinha feito com Abraão, seu servo, seu amigo. Porém, de quando Deus fez aquela aliança com Abraão até aqui ao contexto da aliança mosaica, haviam se passado mais de 400 anos. E aquela nação que Deus tinha prometido para Abraão, que seria formada, e aquela terra também que Deus tinha prometido, ainda não havia se tornado realidade. Então Deus se lembra dos descendentes de Abraão que estavam no Egito, E aí no Êxodo 6, versículo 8, ele diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Então Deus aqui na aliança mosaica, ele vem cumprir, de certa forma, parte da aliança que ele tinha feito e das promessas que ele tinha feito a Abraão. Com essa aliança, que ele propõe aqui para a nação descendente de Abraão, a nação de Israel, ele vem definir como seria a vida dessa nação naquela terra a qual eles estavam prestes a entrar, a possuir e habitar ali, como nação. Então a aliança mosaica, ela traz leis morais, civis e religiosas, Então não é apenas a lei, ela não é apenas a lei religiosa em si, espiritual, ela é também leis morais e civis, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais os termos então dessa aliança mosaica? Primeiro, que ela era especificamente com a nação de Israel, e então ela tem um caráter condicional, uma vez que os benefícios, as promessas dessa aliança somente se cumpririam quando Israel obedecesse, quando aquele povo obedecesse essa lei que Deus daria a eles. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprires os mandamentos. Então, ela é condicional. As promessas das bênçãos dessa aliança mosaica, ela é condicional. Está condicionada à obediência por parte daquele povo. Uma outra promessa, dessa aliança mosaica, que está em Êxodo 19:5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então ele vem repetindo aos descendentes de Abraão aquilo que ele tinha falado lá na aliança abraâmica, que eles seriam um povo, uma nação exclusiva que carregaria o nome do Senhor. Também uma outra promessa, que ele vem repetindo, é a posse da terra de Canaã, a terra prometida. Então Deuteronômio 8, versículo 1: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, como parte dessa aliança, ele também promete que sim, eles tomariam posse daquela terra. E por último, e não menos importante, que faz parte de um dos termos dessa aliança, é o sacerdócio levítico. Então, em Êxodo 19, versículo 6, Deus diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus escolhe Arão e os seus descendentes, os seus filhos, e separa então eles para oficiarem como sacerdotes diante de Deus,
mais adiante nós veremos um detalhe importante a respeito dessa parte da aliança, né, que é o sacerdócio levítico. Vamos falar um pouco a respeito da lei em si, né? Então, quando Deus entra em aliança ali com aquela nação, ele chama Moisés, né? Moisés sobe ali no Monte Sinai e ele lhes dá as tábuas da lei com os termos dessa aliança. Olha, vocês vão obedecer esses mandamentos que eu hoje vos dou, né? Mas interessante que nas tábuas haviam ali os 10 mandamentos que nós conhecemos e vamos citá-los aqui. Mas a lei, ou a Torá, como ela é também conhecida, ela não se limitou a esses 10 mandamentos. Na verdade, a lei mosaica, ela consiste em 613 mandamentos, né? E que estão descritos nos livros de Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, é muito importante nós entendermos, mas por que tanta lei, né? Por que tantos mandamentos? Por que tantas regras, né? Exatamente por isso, porque são leis morais que definiam os princípios e os preceitos da cultura daquele povo. São leis civis, né? Porque traziam também direitos e deveres e penalidades, né? No caso daqueles que não cumprissem essas leis civis. E também as leis religiosas, né? Que definiriam os cultos, as cerimônias, os ritos judaicos, como em cada detalhe seria o relacionamento deles com Deus, a forma deles servirem a Deus. Então essa nação, antes de entrar nessa terra prometida, Deus projeta para eles como eles agiriam, como eles se comportariam, como eles criariam seus filhos, como eles exerceriam a justiça, né? De que forma que eles se portariam. Então Deus, ele formata a nação antes dela entrar na terra, né? E através desses 613 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos especificamente são aqueles, né, que Moisés desceu do monte com eles escritos naquelas tábuas de pedra, né? Em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, eles estão descritos, né? E é interessante a gente observar que esses 10 mandamentos, eles norteiam os relacionamentos em duas esferas, né? Primeiro, o relacionamento com Deus, na esfera vertical, homem e Deus, e depois o relacionamento com o próximo, né, na esfera horizontal. Então, esses 10 mandamentos, eles vêm trazer de uma forma muito clara como que o homem deveria se portar diante de Deus e diante do seu semelhante. Não são meras regras, né, que nós podemos abrir mão delas, né? São regras que nortearam o relacionamento do ser humano. Então, primeiro, os 4 primeiros mandamentos, né, diz assim, que eles não deveriam ter outros deuses, eles não deveriam fazer imagens de escultura, nem semelhança do que havia no céu, e também não deveria adorá-las. Eles deveriam ter reverência pelo nome de Deus, que é santo, e também deveriam separar um dia para servir ao Senhor. No caso de Israel, especificamente era o sábado, né? Então, os 4 primeiros mandamentos delimitam, né? Você vai se relacionar com Deus dessa forma. Ele é espírito, você não vai precisar de nenhuma imagem, você não vai precisar de ver, é pela fé, é em espírito e é em verdade, e é com temor, porque ele é santo, e você precisa separar um tempo, né? Da sua labuta, da sua lida, para poder servir a Deus, que no caso era um dia da semana, né? O dia do sábado. E os outros 6 mandamentos, dos 10, delimitam o relacionamento do ser humano, norteia, né? Dá princípios com o seu próximo. Então, quais são eles? Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não testemunhar falsamente contra o seu próximo e também não cobiçar o que é do outro. Então são mandamentos que
são importantes no relacionamento, até hoje, todos eles, né? Não matar, não adulterar, não roubar, não testemunhar falsamente, não cobiçar. Então são mandamentos que expressam princípios muito importantes, né? Que fazem parte, sim, da cultura judaica e também cristã, né? Até os dias de hoje. Qual a essência da lei mosaica, né? Muitas vezes eu vejo pessoas se referindo à lei mosaica de forma muito negativa, né? Como se ela fosse algo antiquado, como se ela tivesse sido trazida apenas para punir os pecados, né? Para colocar em evidência o pecado do ser humano. Mas na verdade não foi essa a intenção de Deus quando ele deu ali àquela nação os mandamentos, né? Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao 13, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e o sirvas de todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno, para o teu bem. Então, essa lei, né, que muitas pessoas consideram ultrapassada, né, que é coisa só do Antigo Testamento. A palavra de Deus fala aqui que quando Deus deu a lei, ele queria o bem daquele povo que ele tanto amava, né? E ele fala aqui que se eles observassem os seus mandamentos, eles teriam um relacionamento prazeroso, de amor, né? Onde eles teriam prazer na presença de Deus, né? Então a lei ela não veio para punir, a lei ela veio para trazer princípios importantes que trariam vida, né? Para aquele povo. Então a gente vê aqui que a essência da lei é o amor, né? Quando Deus fala que espera que eles andem com o Senhor em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas de todo o seu coração, Deus amava aquele povo e também queria ser amado por ele, né? Então a essência da lei de Deus é o amor de Deus para com aquele povo revelado através dessa lei. E por que então uma lei, né? Mandamentos que poderiam trazer vida, eles se tornaram inadequados no sentido de que essa aliança mosaica, ela um dia foi substituída por outra, né? Que nós veremos mais adiante no próximo estudo a respeito da nova aliança. Por que ela se tornou inadequada? Por que ela foi substituída? Se a sua essência eram os princípios, o caráter, o amor de Deus. Primeiro ponto, né? Muitas vezes essa lei ela foi distorcida. Então tem versículos da palavra de Deus que diz que são mandamentos de homens, né? Ali na religião judaica havia mandamentos de homens que eram colocados na religião deles como sendo a lei de Deus. Isso está relatado em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quem está falando isso aqui é Jesus no Sermão da Montanha, né? Então ele diz assim, ele vem dizendo vários mandamentos, citando a lei de Moisés. E aí ele vem trazendo cada princípio que estava por trás de cada um desses mandamentos. E aqui ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então isso não existe na lei. Em lugar nenhum, né, do Pentateuco você encontra essa citação, Deus falando que era para eles odiar o inimigo. Mas por tradição, né, uma tradição que muitas vezes era passada também de forma oral, se perdeu, né?
se perdeu a essência da lei de Deus e eles passaram a ensinar. Na lei está escrito: ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas isso não é verdade, né? Então aí sim se tornou um mandamento de homens. E Jesus vem trazendo a essência, né? Qual que é a essência? Você vai amar os seus inimigos, porque ele é o teu próximo, né? Você vai orar por eles para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então Jesus ele vem trazendo, resgatando aí a verdadeira lei de Deus, que foi e muitas vezes distorcida pela tradição, né, daquele povo. E segundo, né, por que a lei se tornou inadequada? Em Romanos capítulo 7, versículo 12 ao 14, diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aqui Paulo, ele afirma, né, no Novo Testamento, depois de conhecer Jesus e a sua obra completa, né, que fora feita ali na cruz por Jesus, Paulo vem citando que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, né? Então Paulo ele entendia, a lei não é ruim, o problema não é a lei, né? O problema é a natureza pecadora do ser humano. Então ele diz assim, olha, porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a lei, ela teve que ter, né, uma mudança aí de aliança na lei mosaica, não porque a lei não era boa, mas porque o homem não conseguia cumprir essa lei, né? Os judeus tentaram, eles prometeram. Quando Deus chama Moisés para fazer essa aliança, Moisés fala, olha, o Senhor quer entrar em aliança com vocês, mas vocês têm que obedecer a sua lei. Eles respondem, a nação toda, nós obedeceremos, nós cumpriremos os seus mandamentos. Porém, eles não conseguiram cumprir, como diz Paulo aqui, porque a sua natureza não havia sido transformada, regenerada. Eles tentaram cumprir a lei à risca, mas falharam, né? E aqui entra o detalhe importante que eu disse do sacerdócio, né? Que Deus, na lei mosaica, proveu para eles uma forma deles se relacionar com Deus. Por quê? Embora Deus esperasse que eles obedecessem os seus mandamentos, eles já sabiam que eles não conseguiriam cumprir a risca. Então Deus provê para eles ali, na figura de Cristo, o sacerdócio, que era uma forma deles oferecer sacrifícios, se purificar dos seus pecados e mesmo assim, né, não conseguindo cumprir a lei, poder ter o direito de continuar se relacionando com Deus. Então isso é muito importante a gente entender. O problema não estava na lei, o problema estava na natureza pecadora do ser humano, que não conseguiu obedecer nem cumprir essa lei, né? Outro ponto importante, Jesus revogou a lei, Jesus anulou a lei, Jesus em algum momento falou que o Antigo Testamento ficou para trás e nós não precisamos mais dele, né? A palavra de Deus hoje é só o Novo Testamento. Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Quando Jesus é interrogado, faz essa pergunta, né? Ele fala para ele assim, ó, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqueles 10 mandamentos que eu citei para vocês anteriormente, né? Jesus resume em 2, que é os 4 primeiros
relacionamento do homem com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, em espírito e em verdade. E o segundo, e também importante e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, honra o teu pai e a tua mãe, não mates, não adultere, não roubes, não diga falso testemunho, não cobice o que é do teu próximo. Então Jesus, ele traz a essência e resume os 10 em 2: amor a Deus, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Então Jesus, ele resgata a essência dessa lei. Ele, né, Jesus, como o Santo de Deus, como o Filho de Deus, ele não revogou a lei, né? Muito pelo contrário, ele cumpriu a lei na sua essência, né? Não somente como mandamentos, não faça, não somente com medo da punição, mas por amor a Deus e porque a sua essência estava ligada, né? Era a mesma essência de Deus, né? De Deus Pai. Então aí em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. Aquilo que o ser humano não conseguiu obedecer, eu vim obedecer. Aquilo que o ser humano, pela sua natureza pecaminosa, não conseguiu cumprir, eu vim cumprir, né? E ele diz algo muito importante, ele fala, tudo que está na lei vai se cumprir, e na verdade se cumpriu, né? Na sua obra redentora se cumpriu, mas a essência da lei, que são os princípios, os valores, o amor ao próximo, o amor a Deus, a retidão, a justiça, aquilo que é correto, Jesus não abriu mão, muito pelo contrário. No Sermão da Montanha, todos os mandamentos que ele cita do Antigo Testamento, ele traz em profundidade para que aqueles que agora conheceram a ele, a Jesus, e foram transformados por ele, tenham condição de cumprir e de obedecer, né? Por isso que ele diz aí no final, olha, porque vos digo, se a vossa justiça, a vossa de quem? A nossa, nós que aceitamos a Jesus, nós que fomos regenerados pelo seu Espírito Santo, nós que conhecemos a sua palavra, nós que temos esse Espírito dentro de nós, somos habitação dele, né? Ele diz isso para nós. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele diz assim, a minha lei está impressa no seu coração. Isso é a nova aliança, né? A aliança mosaica, ela foi substituída para a igreja através da nova aliança. A lei de Deus, do Espírito de Deus, a lei da liberdade está impressa em nossos corações. Então hoje nós não precisamos, você pode, você não pode, faça ou não faça. Nós temos o Espírito Santo que juntamente com a nossa essência nos traz o prazer de obedecer a Deus. E muito pelo contrário do que muitos dizem, né? O Evangelho da graça de Deus, ele não nos autoriza a pecar. Porque Jesus falou, olha, vocês vão cumprir e a justiça de vocês vai exceder em muito a desses fariseus aqui que observavam a lei, né? Então, a graça de Deus fez isso em nós. Ela transformou a nossa natureza pecaminosa, que não conseguia cumprir, né, a lei de Deus, numa natureza santa, regenerada, de pessoas que amam a Deus e têm prazer nos seus mandamentos, nos seus caminhos, na sua justiça, na sua retidão,
né? Então, a graça de Deus, ela não nos autoriza a pecar, muito pelo contrário, ela nos capacita como regenerados em Cristo Jesus a obedecer a palavra de Deus, os princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Amém? Então é muito importante. E aí então podemos dizer como o apóstolo Paulo em Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então esse é o principal ponto que nós precisamos ter bem forte em nosso coração e nossa mente, né? Se eu sou uma pessoa regenerada, eu tenho prazer em obedecer a Deus, em guardar os seus mandamentos. Se eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, se você também você tem prazer na palavra de Deus, ela te traz vida, né? Você não obedece por obrigação, por medo, você obedece porque você o ama e a sua essência é a mesma dele, né? A santidade dele está em você, o Espírito dele está em você e esse Espírito te capacita a cumprir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.